Olá, eu sou Glaucia Nascimento, professora do curso de Letras à Distância da UFPE, e neste semestre nós vamos trabalhar juntos a disciplina Metodologia 5. Essa disciplina é uma das que faz interface com a área da educação, ou seja, nós vamos aqui tratar de questões relacionadas à nossa área, né, ao ensino de língua materna, à língua, à literatura. Entretanto, nós também vamos tratar de questões ligadas, como o próprio nome da disciplina diz, ligadas à metodologia de ensino. Eu vou apresentar a disciplina para vocês, mas antes eu gostaria de dizer que, na sequência, nós vamos trabalhar com o tema didatização de gêneros discursivos. Como já disse antes, eu queria mostrar a vocês um pouco, falar um pouquinho sobre o que é essa nossa disciplina. Para tanto, a ementa vai ser apresentada. Então, a ementa, que apresenta o resumo da disciplina, diz o seguinte: nós vamos trabalhar nessa disciplina o perfil do professor de língua e de literatura, orientação metodológica para o ensino de língua e literatura, conteúdos curriculares de língua e literatura, propostas curriculares oficiais, avaliação em língua portuguesa e literatura brasileira, concepções, instrumentos, formas de registro, organização de materiais de ensino de língua e literatura, livro didático de língua e literatura. Bom, então nós vamos começar. Antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu gostaria de refletir com vocês sobre algumas questões relacionadas justamente à metodologia no que diz respeito ao professor em si. O trabalho do professor de língua materna pressupõe consistente preparo teórico-metodológico, disposição permanente para a pesquisa, de modo a construir conhecimento sobre as formas de uso da língua, propensão para atividades reflexivas que possibilitem o planejamento, a execução e a avaliação de atividades de ensino que deem aos estudantes condições de desenvolver competências cognitivo-interacionais, clareza acerca do legítimo objeto de estudo das aulas de língua materna, os gêneros discursivos. Ou seja, em outras palavras, o que é que nós queremos aqui trazer para vocês, para que vocês possam refletir? Todo trabalho de qualquer professor precisa estar bem fundamentado. Para isso, é importante que o estudo esteja sempre presente no cotidiano de vocês. Estudo, atividades de pesquisa, tanto no que diz respeito aos conteúdos da disciplina que você vai ministrar, como também a questões ligadas à metodologia, né, que é sobre o que essa disciplina também discute. Ok? Existem documentos oficiais que orientam o ensino de língua e de literatura, assim como o ensino de outros conteúdos curriculares. Eu trago aqui para vocês agora uma parte dos parâmetros curriculares nacionais, que é um desses documentos aos quais eu aludi há pouco. Nesse trecho que eu vou apresentar a vocês estão os pressupostos, ou seja, estão as informações que são básicas para que o ensino de língua e literatura tenha bom êxito. Lá nos PCN há a informação: o domínio da linguagem como atividade discursiva e cognitiva e o domínio da língua como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística são condições de possibilidade de plena participação social. Pela linguagem, os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem cultura. Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. Em outras palavras, o que os parâmetros curriculares orientam? Que nós devemos ajudar os nossos alunos, os estudantes, a desenvolverem suas competências, suas habilidades linguísticas. E por que isso é importante? Porque é por meio da língua que nós interagimos na sociedade e é por meio da língua que do uso da língua que muitos dos nossos direitos de cidadania são garantidos. E à escola cabe também esse papel. Então, em linhas gerais, né, o que a gente pode dizer sobre o que cabe ao professor de português no sentido mais estrito? Em linhas gerais, cabe ao professor de língua materna e de literatura contribuir para que os estudantes consigam lidar bem com a maior quantidade de aspectos possíveis da língua, seja em atividades de escuta, de leitura e de produção de textos orais e escritos,
Ou seja, cabe a esse professor ajudar os seus alunos a desenvolverem competências para que possam atuar com segurança como cidadãos. E quando a gente fala de uso da língua, a gente não está aqui falando de uso de palavras isoladas, de frases isoladas. Nós estamos falando aqui de textos, não é? A língua, todas as línguas só se concretizam em textos. E esses textos cumprem algumas funções sociais e têm, evidentemente, uma forma específica. Essa forma específica também é funcional, né? Há muitos gêneros cuja forma não deve ser alterada, porque se alterada, você acaba comprometendo a compreensão desse gênero. Então, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que os textos que circulam na sociedade, que têm determinada forma e determinada função, que são os gêneros do discurso, são os que devem ser os legítimos objetos de ensino das aulas de língua materna. Então, gêneros discursivos, sejam do âmbito da fala, conversação espontânea, entrevistas, avisos, palestras, ou do âmbito da escrita, bilhetes, cartas, artigos jornalísticos ou acadêmicos, são, como eu já falei, os legítimos objetos de estudo das aulas de língua materna e de literatura, já que são práticas sociais que se efetivam por meio da linguagem. Essa noção é muito importante. Quando a gente fala de língua, algumas pessoas ainda têm uma visão um tanto, como é que eu posso dizer, como se a língua fosse alguma coisa monolítica, alguma coisa que não mudasse e alguma coisa que não pudesse acompanhar as mudanças que acontecem na sociedade. Entretanto, não é bem assim. Na verdade, língua é ação, não é? Toda vez que a gente usa a língua, a gente pratica ação. E essa ação, ou essas ações que nós praticamos quando nós usamos a linguagem, se dão por meio dos gêneros do discurso. Então, aí está a expressão práticas sociais, que tem a ver justamente com esse caráter dinâmico da língua, né? Então, a língua varia e muda ao longo do tempo. Quando nós falamos em gênero, nós não podemos esquecer de onde emergiu a discussão sobre esse fenômeno social, que é o gênero, ou que são os gêneros do discurso. Bakhtin, quando definiu gênero, disse o seguinte: todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Aqui há algumas informações que eu gostaria de sublinhar. Primeiro, o que é um gênero do discurso? A gente pode dizer que é um exemplo, que são um gênero, digamos assim, reúne um conjunto de textos, não é, que circulam socialmente. Então, por exemplo, uma notícia é um gênero, uma reportagem é um gênero, uma receita culinária é um gênero, uma aula é um gênero, uma exposição oral é um gênero, uma conversa espontânea que você tem com seu amigo aí na sua casa é um gênero. E como é que a gente reconhece esses gêneros? Porque cada um deles, ou cada conjunto deles, tem características que recorrem, né? Então, como disse Bakhtin, os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados, ou seja, sempre vai haver no gênero coisas que recorrem, coisas que se repetem, mesmo que haja outras coisas, né? Ele fala dessa estabilidade como sendo relativa, então mesmo que haja algumas coisas que mudem, vai sempre haver alguma coisa que recorre. E isso que recorre, que diz respeito à forma e também à função, é o que nos permite reconhecer um gênero e enquadrá-lo justamente dentro dessa categoria. Uma coisa que também é importante, que eu já falei aqui 2 vezes, mas eu quero insistir, é que os gêneros não são apenas os textos escritos, mas também os textos produzidos por meio da fala, ok? Então, alguns exemplos de gênero, como eu já falei para vocês, né? Conversação espontânea, listas em geral, uma tabela, um gráfico, um bilhete, uma carta, uma entrevista, uma palestra, um seminário, um pôster, são exemplos de gêneros do discurso. E aí, a tarefa precípua do professor de língua materna
é trabalhar com a didatização dos gêneros, ou seja, é preciso que eu consiga preparar aulas para ensinar as pessoas a lidar com esses gêneros. Lidar pode ser apenas ler o gênero, como é que eu faço para ler o gênero, né? Ou que posturas eu devo assumir na hora que eu ouço um gênero, se ele for oral, ou mesmo na hora de eu produzir um gênero, né? E aí transformar essas informações sobre gênero, né? Para que você consiga dar aula sobre esse gênero, é o que a gente chama de didatização. E quando eu digo didatização dos gêneros numa perspectiva mimética, eu estou querendo informar o seguinte, que nós não devemos artificializar na aula esses gêneros. É importante que eles se pareçam o mais possível com os gêneros que circulam fora da sala de aula. É preciso considerar, no ato da didatização do gênero, todos esses elementos aqui, né? Então, eu tenho o gênero do discurso, que é uma prática social, que tem uma função social. Esse gênero circula em determinado contexto social, entre interlocutores, alguém que produz, alguém que recebe o gênero, né? E esse gênero se organiza por meio de conteúdo temático, ou seja, ele discorre sobre um tema, estilo e construção composicional. Então, pressupostos para o trabalho da didatização dos gêneros. Selecionar gêneros adequados e relevantes aos estudantes, evidentemente você precisa considerar a faixa etária dos estudantes, o espaço social dos estudantes para poder selecionar os gêneros adequados para as aulas que você vai dar. Preservar sempre que possível a imagem que o gênero apresenta no suporte original, a diagramação e layout, que pode ser imprescindível para a compreensão do gênero. Desenvolver o trabalho numa perspectiva mimética de ensino, ou seja, prevendo condições de produção semelhantes àquelas em que um gênero seria produzido fora da escola. Então, se eu vou trabalhar com os meus alunos uma notícia, eu preciso criar uma situação para que ele saiba qual seria o possível leitor dessa notícia, se ela for uma notícia escrita, né? Em que tipo de jornal essa notícia seria publicada, que tema, né, sobre que tema ela discorreria, entre outras questões. E considerar, né, como eu falei, as condições de produção e de circulação. Só para a gente encerrar, eu queria mostrar a vocês aqui uma notícia que foi publicada em 2011 sobre o Dominguinhos. Eu não vou ler a notícia, vocês poderão ler com calma, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é da importância que é de a gente levar um exemplar de gênero considerando o espaço em que ele aparece. Então aqui o layout foi respeitado, não é? Nós temos lá todas as partes constitutivas e cada uma delas tem uma função social que precisa ser cumprida e o aluno precisa conhecer. Ok? Bom, então nós vamos encerrar agora nossa aula. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima. Obrigada.